Olá! Hoje eu queria te convidar para uma jornada. Uma jornada que no fundo todo o coração humano conhece. É uma história muito antiga, sabe? Mas que fala diretamente com a gente hoje, aqui e agora. É um convite para a gente encontrar o caminho de volta para casa. Vamos fazer uma pequena pausa. Respira fundo e deixa essa pergunta ecoar aí dentro. Alguma vez na vida, já se sentiu perdido? Longe de casa? E eu não falo só de distância física, não. Falo de se sentir longe da própria essência, sabe? Longe daquela paz que a gente tanto busca. É nesse lugar, nesse anseio, que a nossa reflexão de hoje começa. Olha só que coisa incrível que essa parábola nos mostra. Uma verdade essencial. Todos nós, sem exceção, somos filhos e filhas de Deus. E como filhos, a gente tem uma herança. Já parou para pensar nisso? Uma herança divina foi confiada a cada um de nós. É uma riqueza de graça, de dignidade, um chamado para algo muito maior. Isso não é só uma ideia bonita, não. É a nossa identidade mais profunda. E aí, aí vem aquela escolha que todos nós conhecemos, né? Aquela que define tantas das nossas jornadas. A decisão de pegar tudo que a gente recebeu, nossa liberdade, nossos talentos, a nossa própria vida e partir. Sair em busca de uma terra distante, trocar o que é seguro, o que é conhecido, pela promessa de algo lá fora que parece mais atraente. Essa não é só a história daquele filho, não. É a história de cada um de nós, de certa forma. E tem uma imagem do profeta Jeremias que é perfeita para descrever isso. Ele diz que o povo abandonou a Deus, que é a fonte de água viva, para cavar as próprias cisternas. Só que tem um detalhe: essas cisternas estão rachadas. Elas não seguram a água. Pensa nisso. As alegrias, as felicidades que a gente busca longe da fonte, longe de Deus, elas nunca conseguem matar nossa sede de verdade. Ok, mas e aí? Qual é a consequência de ir embora? O que acontece quando a gente vai para essa tal terra distante? A verdade é que o destino é sempre o mesmo, um vazio imenso. Aquela promessa de liberdade que parecia tão real, ela se desfaz no ar, vira uma miragem. E o contraste entre a promessa e a realidade é brutal. É chocante. O pecado nos promete liberdade, mas o que ele entrega é escravidão. Ele acena com felicidade e nos deixa sozinhos. Promete nos preencher e nos deixa um vazio. No final das contas, a gente fica com aquela consciência dolorosa de que trocamos a nossa herança por absolutamente nada. E é aqui que a gente toca no centro da questão. O que a igreja chama de pecado mortal, no fundo, é a grande tragédia de uma alma. É um exílio que a gente mesmo escolhe. É dar as costas para o nosso verdadeiro destino. É como cortar o fio que nos conecta com a própria fonte da vida. A luz simplesmente se apaga. Mas e aqui vem a parte mais bonita. Nenhuma noite dura para sempre. Lá no fundo do poço, no ponto mais baixo, uma pequena luz começa a brilhar. O filho, diz a parábola, cai em si. Ele começa a se lembrar de quem ele é, de onde ele veio. Esse momento, esse é o ponto de virada. É o despertar da consciência. É o comecinho do caminho de volta para casa. E esse processo todo nos ensina uma coisa. A conversão não é um passe de mágica. É uma jornada, com passos bem claros. O primeiro é esse, cair em si. É parar tudo e pensar: onde é que eu estou? O que eu fiz da minha vida? O segundo passo é o exame de consciência. É olhar para dentro com honestidade, sem se enganar. E por fim, o passo decisivo, a resolução firme de se levantar e começar a andar. Eu vou voltar para o meu pai. Tem uma frase de São João Paulo II que é muito forte sobre isso. Ele dizia: aprendei a chamar o branco de branco e o preto de preto, o mal de mal e o bem de bem. Aprendei a chamar o pecado de pecado. É um chamado para essa honestidade total com a gente mesmo, porque o arrependimento de verdade só nasce quando a gente encara a verdade, sem desculpas, sem filtros. E agora? Agora a cena muda completamente. O foco sai da miséria do filho e vai para a figura do pai, que estava esperando. E o que a gente encontra ali? Não é um juiz com uma lista de erros. Não é condenação. O que a gente encontra é um coração que transborda de compaixão. Tenta visualizar essa cena comigo. O filho vem vindo, de longe, devagar, com vergonha, talvez ensaiando um discurso de desculpas. Mas o pai não espera ele chegar. O pai corre, entende o que isso significa? O nosso arrependimento pode ser lento, pode ser tímido, mas a misericórdia de Deus, ela sempre corre na nossa direção. E escuta só as palavras do Pai, palavras que ecoam não só ali, mas em todo o céu. Ele não diz: você errou, eu te avisei, nada disso. Ele diz: este meu filho estava morto e reviveu.
estava perdido e foi achado. É pura celebração. É a alegria de um pai que recuperou o que tinha de mais precioso. Então, veja bem, a volta para casa não é um momento de humilhação, é uma festa. O pai não só perdoa, ele comemora. Ele não devolve apenas o lugar do filho na casa, ele restaura toda a sua honra, toda a sua dignidade. E cada presente que o pai dá tem um significado lindo, profundo. A melhor túnica para cobrir a sujeira e a vergonha, devolvendo a dignidade. O anel, que é o seio da família, dizendo você pertence a mim, você é meu filho amado. E as sandálias eram para os homens livres, não para os escravos. É a declaração de liberdade. Cada presente vai curando uma ferida. E o mais incrível é que essa festa não ficou lá no passado, numa história bonita. Ela acontece hoje, acontece na nossa vida. No sacramento da confissão, somos nós que recebemos essa túnica nova. É ali que somos revestidos da graça de Cristo. É o nosso momento de festa, a nossa volta para casa. E assim, a história termina, mas a mensagem dela continua ecoando. E ela nos deixa com uma pergunta. A pergunta não é se a porta da casa do Pai está aberta, porque ela está, sempre. A pergunta, na verdade, é sobre os nossos pés, sobre os nossos passos. Quando é que a gente vai dar o primeiro passo de volta? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.